Direitos coletivos stricto sensu e coisa julgada. A lei, contraditoriamente, afirma que a coisa julgada, ultra partes, vincula o grupo, categoria ou classe, CDC, artigo 103, inciso 2º, mas ressalva as ações individuais, artigo 103, parágrafo 1º. De que vale impedir-se a renovação da ação coletiva se a mesma prestação indivisível, que beneficia a todo grupo, categoria ou classe, pode ser obtida por ação individual de cada um de seus integrantes? Nas ações relativas a interesses difusos e coletivos stricto sensu, não produz coisa julgada a sentença que, por insuficiência de provas, julga improcedente pedido, hipótese em que qualquer legitimado pode renovar a ação valendo-se de nova prova. Ao contrário de José Afonso da Silva, para quem a exclusão da coisa julgada só ocorre se na sentença consta expressamente que a rejeição do pedido decorre da insuficiência de provas, sustenta Antônio Gide bastar a apresentação de novo material probatório para se justificar a renovação da ação, critério substancial, devendo o autor indicar, já na petição inicial, a prova nova que pretende produzir. Prova nova é a que não foi produzida no processo anterior, não se exigindo, como no artigo 966, inciso 7º, do Código de Processo Civil, que seja apta, por si só, para assegurar pronunciamento favorável. Bastaria sua aptidão para, em conjunto com as provas já produzidas, ensejar julgamento diverso. Desse entendimento decorre que a improcedência do pedido nas ações relativas a interesses difusos e coletivos stricto sensu jamais produz coisa julgada, salvo se versar exclusivamente sobre questões de direito, porque dificilmente haverá advogado tão inepto que, sabendo da existência da sentença anterior, não se proponha a produzir novas provas. Certo, é o juiz da segunda ação que deve se pronunciar sobre a existência ou não de coisa julgada e, por isso, aferir-se, ao julgar a primeira, dispunha o juiz de suficiente material probatório. Entretanto, não se pode ir tão longe a ponto de se adotar um entendimento que implica a negação da coisa julgada em todos os casos de improcedência do pedido. O artigo 966, 7º, aplicável por analogia, pode apontar o caminho. É preciso que se trate de prova nova, cuja existência era ignorada ou que não podia ser produzida, apta, por si só, para determinar a procedência do pedido. Nos termos da lei, a sentença que acolhe o pedido produz coisa julgada erga omnes nas ações relativas a interesses difusos e individuais homogêneos e ultra partes nas ações relativas a interesses coletivos, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe. Diz Hugo Nigro Mazzilli que as expressões latinas empregadas significam a mesma coisa, a extensão da imutabilidade da sentença para além das partes formais. Na verdade, em qualquer dos casos, a eficácia subjetiva da sentença revestida de coisa julgada não beneficia senão o respectivo grupo, de pessoas indeterminadas, no caso de interesses difusos, de pessoas determinadas ou determináveis, no caso de interesses coletivos e de direitos individuais homogêneos. É especialmente criticável a fórmula ultra partes, empregada com relação aos interesses coletivos stricto sensu. É claro que, se está em causa direito indivisível de um grupo, a sentença e a coisa julgada não poderão se estender além, para abarcar outros grupos ou pessoas. Ronaldo Lima dos Santos justifica a expressão ultra partes em lugar de erga omnes, dizendo que a existência de uma relação jurídica base permite deixar claro que, subjetivamente, a coisa julgada limita-se aos integrantes da respectiva coletividade. No caso de interesses difusos, disse que a eficácia erga omnes em face da indeterminação dos interessados.
Diz Márcio Flávio Mafra Leal que, conceitualmente, a ação relativa a interesses coletivos é uma ACDI, Ação Coletiva para a Defesa de Direitos Individuais. A afirmação é interessante, porque se pensa, antes, que se possa concebê-la como espécie de ação relativa a interesses difusos, tendo em vista o requisito comum da indivisibilidade. Todavia, conceitualmente, não se pode considerar a ação relativa a interesses coletivos como espécie de ação relativa a direitos individuais homogêneos, porque, embora existam casos de direitos individuais a prestações indivisíveis, há casos em que o interesse que justifica a propositura da ação coletiva é exclusivamente do grupo, como no caso de revisão dos salários de uma categoria profissional. Do ponto de vista do tratamento legal, a ação coletiva está mais próxima da relativa a interesses difusos do que a relativa a direitos individuais homogêneos, porque excluída a formação de coisa julgada, no caso de improcedência por insuficiência de provas. A dita eficácia ultra partes da coisa julgada em nada se distingue da eficácia erga omnes. No caso da improcedência do pedido, o prejuízo é sofrido apenas pelo respectivo grupo, mas, assim como nas ações relativas a interesses difusos, nenhum outro legitimado poderá renovar a ação, salvo insuficiência de provas. Conclusão. Da exposição feita, constata-se que a diferenciação entre as categorias dos interesses difusos, dos interesses ou direitos coletivos e dos direitos individuais homogêneos exige uma sofisticada análise conceitual, nem sempre justificada por real necessidade de tratamento jurídico diferenciado. Para concluir, destaca-se que 1. Interesses coletivos supõem indivisibilidade da prestação exigida, no sentido de que não pode, na prática, ser concedida a uns e negada a outros. 2. É pseudo-individual a ação individual com pedido de prestação indivisível. 3. Não descaracteriza o grupo a variabilidade de seus integrantes. Até onde pode-se avançar? O grande problema é até onde deve-se ou pode-se avançar. Os juízes de primeiro grau estão submetidos à coerção direta dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça e, indireta, da opinião pública. Existe um conceito positivo e outro negativo de ativismo judicial. Por ativismo judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar. Elival da Silva Ramos. Mas os ativistas negam a usurpação de funções. O ativismo judicial, diz Nelson Camata Moreira, é a atividade pela qual o Poder Judiciário, no exercício de suas funções, atua de modo proativo, a fim de interpretar a Constituição de modo a garantir a efetivação de direitos diante de uma retração na atuação de outros poderes. Para Nelson Nery Júnior e Jorge Abud, não cabe diferenciar-se entre bom e mau ativismo. O ativismo judicial é pernicioso para o Estado democrático de direito. Ativismo judicial é toda decisão judicial que se fundamenta em convicções pessoais, senso de justiça do intérprete em detrimento da legalidade vigente, entendida esta como legitimidade do sistema jurídico e não como mero positivismo estrito ou subsunção ao texto normativo. O ativismo não possui ideologia ou orientação política definida. Pode ser extremamente liberal ou de extrema esquerda. Quando um ministro, como Gilmar Mendes, anuncia que se trata de mutação constitucional, resta flagrante sua intenção de modificar a Constituição sem o devido processo legislativo. Para Clarissa Tassinari, a judicialização da política revela-se como um fenômeno contingencial e inexorável,
ao passo que o ativismo judicial consolida-se como uma postura, um comportamento de juízes e tribunais, que através de um ato de vontade, isto é, de um critério não jurídico, proferem seus julgamentos, extrapolando os limites de sua atuação. É, porém, inevitável a pergunta: até onde pode o judiciário devidamente avançar nos terrenos da legislação e da administração? Passamos, pois, ao exame de algumas situações.